Jesus, né? Digamos É isso assim. que eu ia te perguntar, né? Como que é a psiquiatria e Jesus? Até é um devocional de 30 dias, né? E eu vi que você pede para a pessoa escrever bastante aqui. Você viu, eu li que você viu quão terapêutico é a escrita terapêutica, né? E achei muito legal essa questão de você interagir o tempo inteiro com o livro, né? Tem bastante partes para você interagir com o livro. Mas como assim, psiquiatria e Jesus? Pois é. Primeiro, senão a gente vai ter um problema. Não é psiquiatria de Jesus, né? Opa! Porque E Jesus. né, Jesus, ele não foi o maior psiquiatra que já existiu, né? Jesus foi Deus, né? Jesus foi Jesus. Então, que às vezes a gente, quando coloca um título desse, a gente já se fosse, então não é psiquiatria e Jesus. Mas por que psiquiatria e Jesus? Eu acho que, como eu estava dizendo antes, a gente tem que simplificar os conceitos de saúde mental, né? Não adianta, até tem um projeto futuro para escrever mais sobre neurociência e fé, mas eu acho que as pessoas, antes de entender sobre neurociência e fé, elas precisam de conceitos mais elementares, né? Sobre o que Jesus disse sobre a ansiedade, se toda ansiedade ela é pecado, se eu ter depressão, como que Jesus realmente curou as pessoas. Então, eu pego vários textos dos evangelhos, onde Jesus cura algumas pessoas ou deixa conceitos relacionados à vida, e aí eu vou trabalhando esses conceitos. E por que esse livro ele tem muito espaço para anotação? Ano passado, a gente já sabia disso, né? O poder do diário, da escrita, mas a gente não tinha ciência envolvida nisso. Mas nos últimos anos começou a ter vários escritos científicos mostrando que pessoas com grupo controle, que elas escreviam sobre as emoções, ou que se eu desse uma tarefa guiada, ou seja, falem sobre o seu trauma, ou seja, explique para mim quais são os 5 sentimentos que vêm à sua mente quando você tem um trauma. Que esses registros das emoções, eles eram muito terapêuticos. Então, nesse livro, eu falei, olha, eu vou fazer um livro com escrita terapêutica, porque eu acho que as pessoas elas têm que escrever. Veja, um cristão, às vezes, que ele está doente, que ele está emocionalmente mal, ele não consegue nem orar. Ele não sabe nem como começa uma oração. A mente dele está tão angustiada que ele só sabe chorar. Ele só sabe ali ficar triste. E às vezes você vem com aquele discurso, né? Pô, tu tem que orar mais. Tu tem que ler mais a Bíblia, né? Tu tem que é importante e tudo, mas para a pessoa que tá mal, a vontade de te jogar, a vontade de te enforcar que ela tem, porque ela sabe que ela tem que orar mais e que ler mais a Bíblia. E só gera culpa, né? Só gera culpa, né? Então, os exercícios é muito para forçar um processo de elaborar essa questão das emoções. E aí eu conectei com algumas orações guiadas, porque eu acho que você pega a própria tradição puritana, eles tinham muito isso, né? Muitas orações. Orações guiadas, né? Então, assim, que é uma prática cristã também de orar os salmos, né? As pessoas... e é muito... Eu sempre falo com os pacientes, você está mal, vai orar os salmos, né? Você vai sempre se achar lá nos salmos, né? Então, quando você junta o que a gente chama de psicoeducação e a escrita terapêutica e a oração guiada, eu acho que é um caminho melhor para introduzir o assunto. Você tem como dar um exemplo de Jesus... curando alguém, algum elemento que você percebe ali? Pois é, eu acho que tem várias, assim. A primeira que eu acho muito interessante de Jesus é que Jesus não tinha um método. Tá. Eu acho que a gente vive uma era do método, do guideline, repetir daquela tudo coisa mesmo, muito repetitiva, né? E Jesus, alguns ele ia lá, expulsava o demônio, era curado, né? Mas há passagens que são muito curiosas. Por exemplo, Jesus com a samaritana, ele não expulsou um demônio, ele não fez nenhum tipo de embate espiritual primário, né? Ela tinha uma questão realmente, ao meu ver, ali relacionada àqueles relacionamentos sucessivos, onde ela buscava algum significante paterno, alguma coisa na vida dela. E Jesus, ele vai o quê? Por meio do diálogo terapêutico, né? Olha, chama o teu marido, vamos conversar. E essa história ela é muito interessante, da samaritana, por exemplo, porque quando Jesus toca na ferida dela, das emoções, Jesus fala assim, ó, ela vem, né, com o papo, Jesus fala assim, vai lá e chama o teu marido. Ela fala, não tem. Põe o dedo na ferida. Dedo na ferida, o que ela faz? Nossos pais adoravam nesse monte. Ela muda de assunto, Ela muda de assunto. Que é muito particular do crente, né? Ou seja, quando começa a mexer nas emoções, o que eu faço? Eu espiritualizo. Né? E aí muda de assunto para um assunto espiritual, né? Vamos falar de adoração. Vamos fazer uma oração. Olha, você tem que ir 20 sessões de libertação. Olha, eu tenho que ir para um retiro tal, e ótimos retiros, né? Eu lembro de uma paciente que ela chegou no consultório e ela falou assim, cara... uma pessoa crente, ela falou assim, cara, eu tô com um problema sério, porque
Eu já fiz todos os retiros de libertação possível. Neus e Tioca, lá em Belo Horizonte tem um Moriá. Pô, cara, eu fui em tudo, Cote. Ninguém resolveu o meu problema. Eu falei, cara, se ninguém resolver o problema dessa mulher, eu que vou resolver. Me deu vontade que eu tava de sair correndo. E aí eu fui fazer uns exames dela. Ela tava com hipotiroidismo. Uau. E aí deu um remédio lá pra tireoide e ela ficou liberta. Ela ficou ótima. Ela curou e tudo. Então voltou a sorrir, começou a perder peso. Então, assim, cara, eu vi um caso que a pessoa era uma mulher na igreja e um pastor me contando, né, que ela, no meio do louvor, ela caía, né? Inicialmente eles pensaram, cara, que legal, tá caindo no espírito ali, tá tocada e tal. E aí daqui a pouco começou a acontecer de novo. Aí chegou um momento que eles falaram, cara, isso deve ser demônio. E aí eles começaram a orar por ela e tal. Até que um dia o pastor tava no mercado, tal, uma coisa assim, e viu ela caindo. Entendeu? E aí descobriram que ela tá tendo ataque epilético. Pois é. Entendeu? E aí é isso, a gente falando, a gente tá lidando como se a pessoa fosse apenas espírito, né? Pois é, aí tu vê, por exemplo, você falou do ataque epiléptico. Ela pode ter aquela convulsão que você convulsiona mesmo. É óbvio. Mas você tem a crise de ausência, que ela dura segundos. E essas crises de ausência, elas podem ser estimuladas por ambientes de luz, de repetição. Então, por exemplo, se você vai a uma igreja, não que eu falei, não é julgamento, eu acho que... Mas você tem uma liturgia, aquela coisa mais escura, com muitas luzes, com muita palavra de repetição, aí você coloca uma música mais ritmada, muitas pessoas que têm predisposição a entrar em transe, e aí não é nada espiritual, é transe psicológico. Já aconteceu, você estava vendo um filme, né? Eu já fui em rave lá nos meus tempos de... Se você vai numa rave, que não tem nada de Deus ali, você olha, as pessoas entram em transe, como se fossem transes que você observa dentro da igreja. Isso é até descrito na psiquiatria, né? Fenômenos de transe, e que eles são estreitamento de campos de consciência. Então, dependendo do que se usa na liturgia, da técnica que se fala, da abordagem que você faz, as pessoas podem cair, elas podem entrar em transe, aquilo não ser nada espiritual. Não que não possam cair, não também possam ter pelo espiritual, né? Mas como diz o Jonathan Edwards lá, a afeição religiosa, a emoção, ela não é o melhor termômetro para medir isso, né? E Jesus também, essa questão dele não ter o método, você vê lá na cura de 2 etapas, né? Do cego, que é a única cura de Jesus que a gente tem descrita nos evangelhos, onde ele curou em 2 etapas, né? Ele toca, ele vê primeiro homens andando como árvores, e depois Jesus o toca de novo. E aí eu vou construindo aqui uma ideia no livro sobre isso, né? Porque às vezes aí a biologia ela já está curada, né? Ou seja, o olho, a retina já está curada. Jesus vai lá, olha, peraí, eu vou mexer no seu biológico, no seu aparato, a sua retina, vou colocar aqui, vou deixar você enxergando. Mas você tem que reaprender, porque ele não era um cego de nascença, porque senão ele não sabia o que era uma árvore, mas ele tem que reaprender a enxergar o mundo diferente. E muitas vezes isso aí é a interpretação. Aí entra o que eu falei no início aqui. Há cristãos que eles não entendem isso, eles nasceram de novo no Espírito, ok, têm o Espírito Santo, estão salvos, né? Uma vez salva, vamos lá, sou calvinista, estão salvos, mas assim, a renovação da mente é um processo de renovação onde você vai